Tá, vamos começar já já. Mandar para algumas pessoas aqui. Já tem gente entrando, que esse já entrou também. Gente, nós vamos falar sobre o Covid-19 com Chiesa. Eu vou até convidar ela agora. A live para outras pessoas, eu agradeço, porque é um assunto muito importante. Oi, Olá! Tá tá me dando pra ouvir ouvindo? direitinho? Tô sim. Tô lhe ouvindo direitinho Olá. também. É, Vamos ver. Acho que a gente já pode começar, né? Já tem 14 pessoas, 15 agora. Como é que você Sim, está? estou ótima, graças a Deus. Eba! Coisa boa. Então, gente, Chiesa, ela é enfermeira, trabalha no Hospital Júlio Alves, né? Isso, E tem 26 anos, e é, teve Covid-19, né? isso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência dela com relação à doença, com relação à enfermagem em si, né? Que nesse momento tão importante a enfermagem, os profissionais de saúde estão sendo espetaculares, assim. Só nessas horas, né, a galera valoriza o profissional. Dá uma visão sobre a importância, né, de certas profissões essenciais. Pois é. Então, Keisa, vamos começar. A gente conversou um pouquinho ontem para eu entender mais ou menos como foi que tudo isso aconteceu contigo, né? Isso. Eu acompanhei pelo Instagram de Chiesa que ela resolveu comentar o problema que ela estava enfrentando e tudo mais. É, Vamos começar, Chiesa, dizendo às pessoas que você tem 26 anos, mas você estava no grupo das pessoas que são mais afetadas, vamos dizer assim, né? De forma mais agressiva Sim, a doença. sim, eu desde criança, né? Tive e tenho rinite alérgica, né? Onde eu senti em toda a infância desconforto respiratório, passei por tratamentos, fazia uso de nebulização, fiz tratamento com vacinação. E ainda até então, esse quadro de desconforto respiratório estava controlado, né? Eu só tinha algumas crises em ter contato com agentes que me causavam alergia. Então, para Uhum. mim, super tranquilo. Estava sendo a questão de ter essa doença. Ao contrair o Covid, eu passei por momentos bem difíceis, né? Que foi, assim, a resistência dos sintomas. Como eu já tinha esse problema respiratório, eu fiquei com muito desconforto, principalmente nos primeiros dias, muito desconforto, certo? Quando eu Eita, deu tive uma a iniciar. travadinha. Deu uma Quando travadinha. ah, pode continuar? Pode, pode, pode. Quando eu vim expor o meu caso, eu já estava melhorando, evoluindo em relação ao desconforto respiratório, mas ainda bem cansada. Então, assim, eu Uhum. tive a maioria dos sintomas que foram cefaleia intensa, a perda de olfato e paladar total, que hoje em dia está sendo um diferencial para o diagnóstico. Tive o desconforto respiratório, tosse seca, entendeu? Não teve febre, que também estava sendo os sintomas diferenciais. Teve diarreia, náusea, uma série de sintomas que quando você contrai a doença, você nota que não é uma coisa normal, não é uma gripezinha como falam. Por quê? Porque geralmente numa gripe comum, você passa o quê? Uma semana, você já sente ali um alívio dos sintomas no tratamento, não é isso? E já Uhum. consegue
seguir a vida. Quando se foi passando durante a semana e eu tendo essa resistência muito grande dos sintomas, tive a perda desse sintoma que eu falei, que era o paladar e o olfato, que realmente foi total. Não é nesse negocinho, eu tô gripada, aí um pouquinho eu sinto. Não, eu perdi total. Porque geralmente esse vírus também ele afeta o sistema nervoso central. Com isso faz com que a gente perca essa sensibilidade. Uhum. Então, eu já esperava, eu já que me esperava que fosse positivo, pela, pelos sintomas, né, muito característicos e muita fadiga. Então, assim, eu fiquei bastante debilitada nos primeiros dias, sem ver muita evolução. Primeiro, dos sintomas, assim, questão de CD, você fica esperando o quê? Um dia melhor que o outro, que seja um dia melhor que o outro. Uhum. Sempre mantendo a calma, porque ultimamente eu tenho visto, pelo caos que a gente está vivendo, né, nessa Uhum. pandemia, muitas pessoas estão sendo afetadas psicologicamente com isso, certo? E nesses momentos a gente precisa lembrar que para evoluir, para ficar bem, o nosso corpo estar bem, a nossa mente também precisa estar bem para Uhum. ajudar o corpo a superar a doença. Então, assim, desde o início, por mais debilitada que a pessoa possa ficar, é importante que a gente mantenha um autocontrole emocional. Porque, como eu até comentei com algumas pessoas, tem pessoas que descompensam. E ontem mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo que uma amiga estava tendo uma crise de ansiedade porque estava desenvolvendo sintomas gripais. Então, essa pessoa já tem um diagnóstico fechado de ansiedade, já tem crise em questão de pânico, e ela já se desesperou de uma forma bem complicada. Então, assim, eu procurei manter o controle emocional porque eu sabia que a partir disso, se eu focar na cura, se eu focar ali em hábitos saudáveis, no meu tratamento, eu tenho uma evolução melhor do que eu achar que eu vou morrer. Uhum. Porque às vezes é isso sim que passa na cabeça das pessoas que vão pegar e vão morrer. Existem os casos graves que levam à morte, sim, a gente sabe, né? Que existem os assintomáticos, os graves, os moderados e aqueles que os sintomas são bem leves, Uhum. né? Mas, Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu acho que foi Evelyn Calado, ela também teve, está participando da live, disse que também ó, teve a falta de sensibilidade no fala, paladar e do olfato, perdeu tudo durante 10 dias. É, sim, Bianca está dizendo aqui, inclusive em momentos de falta de ar, quanto mais desespero, mais falta de ar. Então, assim, manter a exatamente, tranquilidade quando tá com a doença exatamente. é muito importante, né? Muito, porque seu corpo vai reproduzir o que a sua mente está mandando a informação ali. Tipo, Uhum. minha amiga psicóloga, vocês conhecem, a maioria das pessoas conhece, que é Carla. Ela, muitas pessoas que viram meu vídeo, né? Algumas foram falar para ela que tinha notado o cansaço, meu cansaço, né? Porque eu não terminava de falar uma frase que eu parava para respirar. Mas aí ela Uhum. disse, não, sim, ela tá, mas ela vai ficar bem e não fique falando isso para ela, não vá com esse discurso para ela, porque ela tá focando na recuperação. E é isso que a gente tem que pensar. Se a gente contrair a doença, certo? Se a gente tá Uhum. estável, a gente manter um controle do nosso emocional também. É muito importante, minha gente. Pessoas descompensam realmente pelo desespero. Então, assim, graças a Deus daqueles que estão se recuperando, né? A gente fica muito feliz com isso. Mas os que estão desesperados, eu digo que, assim, se vier até a doença, tenha um pouco de calma.
certo? Focar na Uhum. cura, focar que vai sair dessa, que vai superar. Porque é Uhum. muito importante. Inclusive, a psicóloga da instituição que eu trabalho também ligou para mim, me deu aí uma ajuda, entendeu? Perguntou Uhum. se eu estava bem, como é que estava. E eu, não, vamos sair dessa, entendeu? Vamos Sempre levantar a positivo. cabeça. Isso, com certeza. Eu vou fazer duas perguntas em uma. A primeira Certo. é, como foi que tu pegou? Tu sabe como foi que tu pegou essa doença ou foi uma transmissão comunitária? E a partir de que momento tu percebeu que estava com problema? Que foi inclusive uma das perguntas de uma pessoa aqui. Ela perguntou assim, qual foi o teu primeiro sintoma? A gente associa, claro, a descoberta da doença pelos sintomas. E aí eu queria que tu falasse disso. Como tu acha que tu pegou, tu sabe disso e quais são os sintomas e o primeiro sintoma deles? Assim, nós que somos profissionais de saúde, nós estamos expostos ali, né? Então, não só como no meu caso, vários em todo o Brasil têm contraído a doença. Eu tive Uhum, sim contato com um paciente que testou positivo, certo? Como, assim como todos os outros profissionais, acabei infelizmente contraindo. Falar de fato que foi com fulano, foi cicrano, eu não gosto de falar dessa forma. Eu uhum, acredito que o vírus ele é altamente contagioso, até porque ele também está no ar, e que a uhum, gente tem que usar todos os métodos de proteção possível, certo? Porque sabemos que muita gente tá se contaminando aí e muitos profissionais também e morrendo muita gente. Porque me desculpe quem pensar diferente, mas assim, eu sei que a morte é um processo que a gente passa durante o processo de vida, mas eu acompanhei vários tipos de mortes na minha profissão, inclusive, certo? E eu não acho que seja fácil uma perda de uma pessoa, sabe? Não uhum, acho, não acho. Então, assim, no mínimo, o que a gente pode ter é empatia por aqueles que estão perdendo familiares e fazer a nossa parte, primeiramente. Qual é a nossa parte, minha gente? Às vezes não custa ficar em casa, sair quando necessidade, usar a máscara de forma devida, entendeu? uhum. Porque é o que eu vejo. Eu não estava saindo de casa, eu estou respeitando a quarentena faz tempo, só saio realmente para trabalhar e comprar alimento ou remédio que preciso, né? E assim, o que eu observo nessas saídas são pessoas botando a máscara na mão, certo? Que também é errado. Usando a máscara no queixo, tirando Uhum. a máscara para falar, tá entendendo? E são coisas assim, cara, não vai te afetar em nada. Pelo contrário, tu vai se proteger e proteger o teu próximo. Porque se eu e você estiver no mesmo ambiente usando a máscara, o nível de vírus, de, de transmissão é bem menor do que você tá sem a máscara. Então, assim, Uhum. eu só saio para trabalhar, mas eu pego transporte coletivo. E desde então eu já estou me atentando ao uso da máscara. Mas eu quis expor realmente meu caso para que as pessoas se alertassem, se conscientizassem, certo? Uhum. E visse que eu não sou um grupo de risco, por exemplo, mas meu familiar é. A familiar daquela pessoa é. Então, assim, veja o estrago que é feito, Uhum. entendeu? Eu posso ser assintomática, tô de boa. O vírus não me afetar em nada. Mas ali, um exemplo, uma namorada minha que eu inventei de encontrar, eu posso passar para ela que ela mora com a avó e a Uhum. avó dela pode com certeza ter doenças pré-existentes e terminar evoluindo para um quadro grave, Sim. facilmente. Então, assim, desde o início, eu fiquei bem chateada, inclusive, com o descaso das pessoas em relação a isso. Em Uhum. continuar, tá se aglomerando. Não tô saindo de casa, mas aí eu chamo quatro amigos para estar na minha casa. Aí, oi?
E se um desses for assintomático? Uhum. Tá Ok, entendendo? qual foi o primeiro sintoma que tu teve? E só para tu, acho que algumas pessoas foram entrando agora, estão perguntando, quais foram os outros sintomas que tu teve também? O primeiro, qual foi? O primeiro foi dor de cabeça. A dor de cabeça era intensa demais. Dor de cabeça e congestão nasal, certo? Só que como eu já tenho rinite alérgica, eu achei que era não. Eu tive contato, né? Eu tenho um gato em casa. Eu tive contato e tá tudo bem. Só que no outro dia já tava a fadiga, sabe? Muito Uhum. fadigada. Eu disse, rapaz, aí eu me direcionei, né, ao meu trabalho, onde fui dispensada, certo? E no outro dia fiz o teste de SWAB, que Uhum. também a gente vai falar sobre isso. Isso. Se você quiser Aí, adiantar, também pode ficar à vontade. tipo, foi bem complicado, porque assim, só vai se agravando. Como o Uhum. vírus ele provoca um processo inflamatório no nosso corpo, então quanto mais precocemente tratado, melhor a chance da pessoa não evoluir para um quadro grave, né? Então, Uhum. assim, logo que que começou os sintomas gripais, começou aí a suspeita, a resistência dos sintomas, já entrei com medicações, conforme conduta médica. Graças a Uhum. Deus, tive um apoio médico muito grande nesse aspecto. Também colegas de profissão, enfermeiros, fisioterapeuta, muita gente me ajudou nesse processo. Uhum. Fico muito grata a eles por essa assistência, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Ainda bem. Vamos lá. É, o pessoal perguntou se ela vai ficar salva. Vai ficar salva sim, mas dura só 24 horas, tá, minha gente? Então, quem não puder continuar assistindo, assiste depois, mas não perde tempo de 24 horas. Eu separei algumas perguntas, Chiesa, com relação aos sintomas também. Felipe Carvalho, meu esposo, perguntou se alguma coisa doía durante o processo, porque ele ouviu relatos de pessoas dizendo que doía algumas coisas do corpo. E Bianca perguntou, Bianca Quaresma, que também está assistindo, ela disse assim, outra coisa sobre os sintomas, porque ela fez duas perguntas, a outra a gente vai falar já já sobre ela. Sempre rola Certo. febre e como diferenciar de rinite e asma, por exemplo? Ok. Vê só. A primeira foi se sentir alguma dor, né? Tipo, a Uhum, gente sente bastante dor no corpo, até com a gripe comum, né? Mas eu acredito que aqui persistiu muito fado de cabeça. Bem uhum, persistente, tipo, era de pirona, né? Um analgésicozinho, sempre que possível, porque é bem uhum, agressivo a cefaleia, né? E em questão da asma e da rinite, respondendo a pergunta de Bianca, a rinite geralmente os sintomas clássicos, né? São aquela coceirinha no nariz, eu tenho até a marquinha aqui no nariz de tanto coçar. Os olhos uhum, incham, lacrimeja, repetições de espirro, né? E a questão da asma também é um processo inflamatório, né? Onde vai ter um estreitamento ali do sistema respiratório junto com o muco e vai fechar e a pessoa não vai conseguir respirar. É bem esse o uhum, processo. Na questão do Covid, é, eu notei que não tem essa irritabilidade tão grande nos olhos, como você tem uhum, contato com alguma coisa alérgica, mas sim o desconforto respiratório, ele é um processo duradouro, certo? Por isso que uhum, a gente precisa sempre estar acompanhando a oxigenação sanguínea. Por quê? Baixou de 84% a oxigenação do sangue, a gente já tem aqui uma indicação de intubação, uhum. certo? Mas não é como a asma, que se você tiver a reação ali direta, você pega uma bombinha e já tá tudo bem. Você usa um broncodilatador, já funciona bem. Apesar que as bombinhas também são legais para quem tem problema respiratório também, sabe? Uhum. Nesse processo. E a questão da rinite
ela não é, ela é mais fácil de diferenciar porque vai ter alguma ausência de sintoma característico dela. Sem Uhum. contar que no COVID você também sente o ressecamento das vias aéreas, o quê? O nariz muito ressecado, certo? Muito. E a garganta. Então, assim, o máximo que puder, eu usei lubrificante nasal, indicado pelo médico também, porque estava muito ressecado. E tomar água, ingestão de líquido é independente, é necessário para qualquer recuperação. Uhum. É, algumas pessoas estão perguntando também sobre como foi essa recuperação para tu, porque Keiza é casada, né? E vive com o marido dela em Camocim, São Félix, não é isso, Keiza? Isso, E trabalha em Belo Jardim, mas durante o isso. processo da doença, ela passou o tempo todo em Camocim com o marido dela na casa deles. E aí as pessoas estão Sim, perguntando como foi esse processo. Inclusive, Joana Monteiro também está assistindo a live. Ela perguntou assim: como eram os cuidados de higienização e do isolamento em casa quando você estava doente? E quanto tempo durou? Muita gente está perguntando aqui também como foi esse processo, por estar em casa com outra pessoa, você teve que ficar isolada ou não? Como é que foi esse processo para sim, vocês dois? sim, a gente já estava tendo um contato muito grande, sabe? Até conseguir ter a certeza do diagnóstico. Então, assim, desde que iniciou os sintomas gripais, o que a gente fez foi realmente manter distanciamento físico, em questão de beijo na boca, tá ali tocando no rosto, tá se tocando. Por quê? Porque por mais que ele já tenha tido ali todo um processo de proximidade comigo, como o vírus é altamente contagioso, eu acredito que ele também foi uma das pessoas que contraíram. Mas aí é que vem aquele porém, né? A carga viral que eu podia transmitir para ele poderia ser maior se eu tivesse um contato de estar lá, agarrado, beijando, normal. Então a gente decidiu não separar, né? Contato Uhum. físico, evitar o contato físico para que ele não fosse transmitido para ele uma carga viral maior, certo? O mínimo possível. A higienização das coisas, sempre com água sanitária, utensílios de limpeza. Na questão de coisas pessoais, tem que ser cada um com o seu. O uso de toalha não pode ser compartilhado, nem que seja a toalha lá do banheiro, não pode ser compartilhada. Cada um vai usar suas coisinhas. Se for pegar em qualquer coisa, higienização das mãos. Entendeu? A gente teve bastante cuidado em relação a isso. Também tem a questão de, se for uma pessoa também que você conviva, o uso de máscara também é importante, certo? Mesmo dentro de Uhum. casa, quando você entrar em contato com o outro. Também incluindo aí, nessa questão, tem a questão das gestantes, né? Que engloba também, nesse processo, essa classe, que é onde elas podem continuar com a amamentação exclusiva, com o uso de máscara, fazendo a higienização das mãos e seguir com os cuidados, para que seu bebê Uhum. não se contraia, né? Sim. No caso, o teu esposo, ele teve também, né? Tu estava me contando, Eu ele teve, acredito mas porque, foi bem. aí, assim, ele ficou assintomático durante 14 dias que eu estava ali em tratamento, ele ficou totalmente assintomático. É esse que é o mais Uhum. perigoso, né? Que é aquela pessoa que não sente nada e pode transmitir para outras pessoas. Depois dos 14 dias, ele teve tosse leve, seca, certo? Apresentou tosse seca, onde também a gente fez o tratamento da tosse, certo? E vai Uhum. voltar ao trabalho também quando cessar todos os sintomas. Fez o teste, graças a Deus já deu negativo e tá tudo certo. Uhum. Mas assim, isso é uma questão bem delicada. Uhum. Flavinha está fazendo uma pergunta aqui, Kiesa. No caso do HIV, a recontaminação
com Covid é igual, então? A pessoa que já teve pode ter novamente? É o seguinte, a questão de recontaminação está sendo bem discutida, né? Como é uma doença nova, Uhum, mas alguns estudos indicam que teve recontaminação. Porém, é muito baixa, certo? A possibilidade da pessoa ter a recontaminação. Mas por que uhum, não é impossível que a pessoa se recontamine? Porque é um vírus. A gente uhum, pega gripe todo ano, no tempo frio. Por quê? Porque o vírus se modifica. Se o Covid ele sofrer alguma mutação, alguma modificação nesse tempo, então, se a pessoa estiver lá em contato, ela pode se recontaminar. Por isso que uhum, se volta ao trabalho, mas se volta com cuidado. Com uhum, uso de EPI, sempre atento em estar lavando as mãos, em onde tocar. Que eu acho até legal agora o uso das face shield, né? Que é a viseira. uhum, Que ela é um hábito do ser humano, às vezes coçou o olho, querer coçar o olho. E a gente uhum, sabe que olho e boca é um veículo fundamental para, né? A gente usando uhum, essa proteção de face, que eu inclusive ganhei da minha instituição, é, você às vezes vai coçar o olho, você, um exemplo, inconscientemente, ela tá ali, você vai bater no acrílico. Quer dizer, uhum, epa, é muito bom os de EPIs e se proteger até onde puder. uhum. Quanto mais dificultar contrair o vírus, melhor. Porque, gente, por mais que, graças a Deus, todo mundo anda se recuperando, né? E Uhum. apesar de muitos estão morrendo, mas a gente não deve pagar para ver. Sim. Nós É, temos sim. vá, Nós, continue. nós temos sim que ter um cuidado, né? Aham. Conosco. Chiesa, Evelyn, ela também fez outra pergunta, porque como ela teve, ela disse que agora ela teve o problema, mas ela não procurou um hospital com certo receio, que é uma coisa muito comum que acontece, né? As pessoas não procuram uma unidade de saúde com medo do Hum, resultado, às vezes com medo de não estar e acabar contraindo, mas enfim, ela teve sintomas, todos os sintomas, ela falou aqui alguns, inclusive hum. muito parecidos com o teu. E ela perguntou se agora que ela já está melhor, que ela não está sentindo nenhum sintoma, ela pode estar transmitindo essa doença mesmo assim ou ela ou não corre esse risco? Assim, geralmente, quando obtemos a cura clínica, é difícil que ainda estejamos transmitindo. Por quê? Uhum, Porque a gente transmite na tosse, onde sai gotículas, a gente transmite de várias formas, fluidos, uhum, entendeu? No ar, a carga viral que a gente solta. Então, assim, quando há a cura clínica, após os 14 dias, se você não tiver nenhum sintoma, certo? uhum, 3 dias, passou 72 horas sem sintoma algum, você já obtém aí uma cura clínica da doença. É uhum, muito nova dizer para eu chegar com toda a propriedade e falar literalmente do que acontece, mas assim, o que está sendo visto é isso no momento. uhum. É, agora vamos voltar aqui para as minhas perguntinhas. Tá. Como foi a recuperação, Kiesa? Muita gente está perguntando aqui quais remédios tu tomou. A gente conversou antes e aí decidiu entrar em consenso, porque a gente não vai citar nomes de remédio, porque o Sim. Brasil não está preparado para isso. A galera Não, está não está exportando preparado para ter essa remédio. conversa. É, Não estamos. tem vários políticos, inclusive, uma lunática em Recife estava distribuindo um remédio para comunidades carentes, como se o remédio fosse a cura da doença, sendo que não existe cura para a doença, né? E aí, como é um vírus, e assim como todos os outros, como a gripe e tudo mais, os remédios são para os sintomas, né? São para controlar os sintomas. Isso, Então, a gente vai exato. falar, Chiesa vai falar, na verdade, quais,
quais sintomas ela tomou e basicamente isso, mas não vai citar nome de remédio, porque Exatamente. a galera Porque, entra. porque nós sabemos que as pessoas têm um hábito de estoque, né? De Sim. escutar o que o outro diz que é bom e levar para si e estocar. Isso não é bem assim. Como essa doença, ela é uma doença que cada corpo vai reagir de uma forma, certo? Também nem todo tipo de medicamento vai surtir efeito em você, como surtiu em mim, e assim vai. Porque assim, qualquer medicamento que esteja em teste é teste, não é comprovação. Uhum. Entendeu? E a galera faz automedicação mesmo. Então, assim, eu não, desde o início, eu não quis expor nomes de remédios. Eu fiz os de xarope, certo? Em torno, no total, de 5 vidros de xarope, porque eu tive uma tosse resistentíssima. Sim, uma tosse que não saía, não. Aí eu tomei 5 vidros de xarope. Dois sendo fitoterápicos e três sendo já indicado para o sintoma que eu estava sentindo, né? Fiz Uhum. uso de antibiótico. O antibiótico ele é visto como um remédio usado para tratamento de bactérias, né? Não de vírus. Mas por que eu fiz uso de antibiótico? Porque eu já tinha feito um raio-x inicialmente, tinha dado infiltração pulmonar e sabemos que o Covid ele causa complicações, né? Principalmente nos pulmões. Então, Uhum. geralmente, muitas pessoas terminam é, evoluindo para pneumonia. Então, eu fiz uso em relação a isso, Uhum. para prevenir a pneumonia, né? Uhum. Também foi um antibiótico que serviu muito em questão de desconforto respiratório. Fiz uso de suplementação de vitaminas, que você pode escolher, ou você faz o uso da suplementação, ou você adere a alimentos saudáveis que você pode usar no seu dia a dia que contenha essas vitaminas. Fiz suplementação de vitamina D, B, C, certo? E fiz o uso de chás, que eu nunca fui a, a pessoa mais aberta para achar. Nunca fui, mas me Uhum. surpreendi. Porque eu comecei a tomar, inclusive melhorei, continuo tomando, certo? Chás como erva doce. Erva doce é maravilhoso para as inflamações respiratórias, Uhum. coisa que a gente às vezes nem sabe, né? Chá de Uhum. camomila também fiz uso para controlar a ansiedade, porque como são dias difíceis que a gente termina enfrentando, principalmente quando os sintomas são resistentes do jeito que foi comigo, você fica ansioso, você fica querendo melhorar logo, você fica achando que está alguma coisa errada. Então, assim, eu fiz de tudo para me manter tranquila. Sim. Tentei de tudo. Isso. E É, fiz também medicações que estão sendo testadas, mas que eu prefiro não falar, porque cada um tem aí sim. seu. E é bom lembrar que Chiesa teve toda a orientação médica, né? Falaram com ela. Teve até uma coisinha que eu achei muito interessante, que ela fez um tratamento com fisioterapeuta para respiração, né? Sim, E ela já tinha sim, problema, né, com isso e fez esse tipo sim. de tratamento. Não pode falar um pouquinho. Um exemplo, a gente pensa, né, que só a equipe médica está lá, mas não, outros profissionais são super importantes nesse tratamento. A namorada do nosso amigo aí, que tem uma galera aqui que conhece Carlos Vitor, a namorada dele, Simara, ela nem me conhecia pessoalmente, nem de forma alguma, ela viu meu caso e ela me procurou para oferecer ajuda. Foi maravilhoso, onde ela me indicou exercícios respiratórios e de estimulação da panturrilha também, para ter uma circulação sanguínea ali ativa. Porque sabemos que em alguns casos o vírus pode causar trombose. Por isso que muitos casos são usados anticoagulantes nos tratamentos.
né? Uhum. Aí então ela me sugeriu um exercício respiratório para aumentar a capacidade pulmonar, como fortalecendo o diafragma. Então a gente Uhum. fez esses exercícios quando eu estava com muita tosse ou não estava muito bem no dia. A gente não fazia, repetia no horário mais. E foi ótimo, eu gostei muito, 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 muito. E agradeço muito a ela a ajuda. Uhum. Ainda sobre os sintomas, tem muitas. Acho que sintoma é a dúvida unânime das pessoas, assim, né? Porque são. É As isso. pessoas ficam sentindo, às vezes, acho que as pessoas sentem alguns sintomas e ficam preocupados porque acham que podem estar Sim, mas com a doença. aí é uma coisa muito complexa, Pois é. porque, tipo, como cada um reage de uma forma, nem sempre o que eu senti você pode sentir, Uhum. entendeu? Exatamente. Aí aqui, Érica perguntou se você teve ardência nos olhos e Chávia perguntou se você teve dores nas costas ou se é comum não ter esse problema durante o Covid, quando a pessoa está com Covid. A primeira pergunta foi qual mesmo? Ou se você teve ardência nos olhos. Não, não teve. Não. E as dores nas costas? Um pouco, um pouco, Teve mas incômodo. é isso, tive incômodo. Uhum, ótimo. É, Aninha perguntou se você teve alguma sequela da doença. Teve alguma coisa que ainda A- ficou? Até agora, não, né? A não ser que eu decida fazer depois uma tomografia para ver a nível de lesão pulmonar que eu posso ter Uhum, sofrido, certo? uhum. Mas É, pode até falar. agora não. Até agora que eu esteja sentindo, não. Certo. Anailton perguntou: os chás poderão ser aqueles de saquinhos de supermercados? Pode, mas assim, eu comprei os chás, as plantinhas mesmo, entendeu? Folhas, né? As Folhas e folhinhas folhas, né? mesmo. Isso, botei ali para ferver e assim foi Uhum. ótimo para mim. Ótimo. E é até melhor, né? Do que comprar no Não, com saquinho. certeza, com certeza. Às vezes tem várias outras coisas além do saquinho, a gente não sabe. É, Bianca perguntou: tem algum chá ou alimento contraindicado? não, Não, né? não. Então vamos voltar agora para as perguntinhas. Quanto tempo durou, Kiesa, desde que tu descobriu os sintomas até a tua recuperação total? Vê só. Eu passei um pouco mais de 20 dias afastada por conta da resistência da tosse, certo? Como foi uma tosse bem agressiva, eu só podia voltar às atividades depois que tivesse a cura clínica total, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Então, o início dos meus sintomas foi dia 12/4. E eu voltei nessa segunda, agora, Uhum, entendeu? entendi. Quando estava praticamente com a cura clínica total, confirmada, refiz exames laboratoriais para ver se tinha ali indicação de agente infeccioso inflamatório no corpo presente ainda, sabe? Fez tudo Uhum. direitinho. Jéssica, que é Pronto, Jéssica, nutricionista, tá nutricionista aqui tá falando, né? acompanhando. Ela disse que tem alguns alimentos que dificultam mais a respiração. Jéssica, se quiser deixar aqui a informação, vai ser Isso, ótimo, viu? ótimo, porque eu não É, fui contraindicada de comer nada, né? Então, se é, existe, pode passar a informação aí exatamente. para os demais, né? Passa aí a informação. Ela já falou aqui a questão dos alimentos açucarados, que dificultam a Sim, respiração, né? E aí acaba prejudicando mais a recuperação total. E aí, se ótimo. tiver Bom outros que a gente alimentos. aprende também, né? Junto. Uhum. Outra coisa agora, Kiesa, a gente estava conversando, né? Porque assim, é um problema muito delicado, porque você não sabe nada, praticamente nada sobre a doença, né? Tudo é um tabu. Algumas Não, pessoas tudo é dizem, novo, né? Tudo é aí, novo. muitas Muito pessoas novo. perguntaram, tanto aqui como antes, com a caixinha de perguntas que eu tenho no meu Instagram. Flavinha que está acompanhando também,
perguntou o que você sentiu psicologicamente ao saber do diagnóstico. E Diego, eu não sei se ele está na live, mas ele perguntou o que ela fez para não se desesperar logo que soube que estava infectada. Juntando essas duas perguntas, Kiesa, e a que eu vou fazer essa próxima agora, que aí tu responde tudo de uma vez só, porque uma coisa tem a ver com a outra. Tu conhecer uma pessoa bem próxima tua que não conseguiu se recuperar e foi bem pertinho do teu diagnóstico, né? Então, eu queria que tu falasse um Isso. pouquinho como foi para tu essa fase de descoberta, apreensão. Sim, num dia, né? Uma colega que tinha dividido apartamento comigo e minha outra colega, algumas pessoas sabem que eu morei alguns anos em Caruaru e morava com uma amiga um tempo e essa amiga levou essa outra menina para passar um tempo porque ela era técnica de enfermagem e ela estava trabalhando no tempo, né? No Santa Efigênia. E ela Uhum. ficou um tempo com a gente. Quando foi um dia antes de eu receber o diagnóstico, eu recebo a notícia que, infelizmente, ela tinha falecido aos 30 anos, uma pessoa aparentemente saudável. Peraí, gente, que eu. Tudo bem, fique tranquila. Você tem todo o direito de ficar sensível com relação a esse assunto, porque é muito delicado, né? A pessoa perdeu uma pessoa tão próxima e tão jovem, com nenhuma doença pré-existente, né? Uma bomba assim. Isso. E assim, ela tinha filho, uma filhinha pequena, e assim, é bem complicado. Inclusive, a minha outra amiga não acreditou, não acreditou. Disse que, Eza, você viu, eu tô tentando ligar para ela. Eu disse, amiga, infelizmente, é, Eu tô toda arrepiada aqui, tu tá. Oh, meu Deus. Eu queria dar um abraço virtual em você. é Fique triste. abraçada, tá todo mundo aqui dizendo no coraçãozinho, força querida, é difícil, mas passaremos por isso juntos, força, Chiesa, todo mundo mandando força, É meio muito, difícil muito controlar as querida, emoções às vezes, né? com certeza. E assim, eu fui a pessoa que disse à minha amiga, não, ela não vai atender, sabe? Ela não vai atender. Então, assim, ela era uma pessoa nova, saudável, e infelizmente não resistiu. Então, assim, como a gente não sabe como a gente pode reagir, gente, não custa fazer a parte da gente, né? Adotar as, os meios de prevenção com seriedade. Porque o que eu vejo é descaso ainda, é falta de. Até por ignorância, não querer acreditar. Porque assim, você não quer ter uma bomba de coisas negativas, ok. Mas não feche os olhos para o problema. Tente reorganizar sua mente da melhor forma para você viver a quarentena de uma forma saudável. Mas aí tem as precauções, certo? Não Uhum. custa você se prevenir, proteger quem você ama. Não custa, sabe? Pois é. Aí no outro dia eu descobri que estava com a doença e o que é que a gente tem? É um susto, né? De início. Uhum. Mas como eu já esperava pelos sintomas ser bem característicos, eu tentei levar no foco da cura, sendo positiva, focando que eu ia sair disso, que eu precisava me ajudar no momento, porque se a gente não se ajudar, a evolução se torna bem difícil, Uhum. certo? Então, assim, bola pra frente, vamos fazer o tratamento. Meu esposo me ajudou muito, assim, Uhum. um companheiro espetacular, porque eu tive problemas para me alimentar, porque eu não queria sair da cama, não queria. Então, ele ia lá, bora, levanta, bora comer. Tem que ir, puxava minhas orelhas, braba, às vezes não queria.
Mas ele estava lá. Então, assim, ele foi um apoio enorme, 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 enorme. Em todo o processo para mim, sabe? Sim. É, todo mundo aqui dizendo, força, que nós estamos com você. Obrigada, minha gente. Tá tudo bem sem ti. A É, gente, a gente passa, passa por muita coisa e parece que vai calejando e algumas pessoas parecem que não sentem mais, né? Parece que isso, que sentir é proibido, né? pois é como você estava falando, enquanto não acontecer com alguém perto, as pessoas não vão ter noção ainda de quão Não, séria é essa doença, né? E por isso não, que não. agora já entra a nossa próxima pergunta de por que você resolveu postar essas coisas no Instagram. Porque eu soube que você estava doente através do Instagram. Porque é aquela coisa, no Instagram da Prefeitura de Belo Jardim, todo dia eles estão colocando o boletim diário de Sim, quantas pessoas tem, mas ali são números, ninguém sabe quem são aquelas pessoas, ninguém tem exatamente. noção de nada, né? E aí eu queria saber por que você resolveu postar no Instagram e ficar divulgando sobre a sua recuperação. Sim, eu decidi inicialmente, eu já até falei aqui no meu Instagram, que eu tinha muito medo em relação ao preconceito, né? Nós sabemos que muitos profissionais de saúde que estão contraindo a doença em alguns estados estão sofrendo um preconceito imenso, agora assim, muito forte. Por quê? Porque pessoas ignorantes vão ter esse tipo de atitude. Acredito que por isso que a gente deve levar informação, já que a gente tem a internet aí na mão, a gente pode esclarecer dúvidas, levar informações necessárias para as pessoas, para que elas possam enxergar que não é bem assim, né? Então, eu tinha bastante medo de sofrer preconceito. Só que depois, inicialmente, fui desconstruindo isso, meu esposo conversando sempre comigo, e, e vimos que por que a gente vai ter esse medo, né? Uhum, Depois eu vou ser curada e eu vou contribuir com o meu caso para que as pessoas se alertem, para que as pessoas vejam o problema de perto, vejam, aí ela é nova, mas ela tá com desconforto respiratório. Ela é nova, mas ela está aí tendo um processo difícil que eu posso passar, meu familiar pode passar. Infelizmente, número de São Paulo, Rio de Janeiro, não vai causar esse impacto. Não vai, gente. Aí tem gente que diz, não, é porque o povo é curioso. O povo quer saber da vida, que o povo gosta de falar. uhum, Sim, gente. O povo gosta de ver, mas que é o povo veja a vida, certo? Se informando, uhum, veja a vida de uma forma coerente e tenha as informações necessárias para que se toquem que as coisas são sérias e precisam ser levadas a sério. Então, uhum. assim, meu intuito desde sempre foi alertar pessoas, porque eu vi que até pouco tempo atrás aí, o pessoal, mulher, se juntando na barragem de Belo Jardim. Pelo amor de Deus, minha Precisa gente. alguém que intervir, inclusive, para que as pessoas parassem de fazer isso. Exatamente. Aí, tipo, são coisas assim que chega a ser um inacreditável. Uhum, E é assim, é tão simples a gente seguir a linha da prevenção, ficar guardadinho, entendeu? uhum, Sai fazer as coisas que tem que fazer. Mas tem gente que parece que é um absurdo isso. uhum. Então, assim, é importante que elas vejam que não só elas podem ser afetadas, mas outras pessoas podem ser. Sim. Pessoas que elas amam. Inclusive, como eu já tinha comentado com algumas pessoas, é, eu não vejo meus pais há meses. E, assim, o que eu tento pensar em relação a isso, não, eu vou fazer isso porque depois o abraço, o beijo, eu tô me emocionando muito.
Tudo bem, não se preocupe Cancelado. mesmo. Tá tudo bem, acho que todo mundo entende perfeitamente a situação. É muito delicado, a pessoa acabou de se recuperar, né? Tá tudo muito recente e tudo bem a pessoa se sentir sensível nesse momento, nem se preocupe. Se Então, quiser, assim, quer tomar uma assim, aguinha, vou tomar uma aguinha para. beba uma aguinha para se acalmar mais. Tá tudo bem. Então, assim, o beijo e o abraço nas famílias serem depois melhor e sem risco, sem Uhum. ser no hospital. Você ali vendo a pessoa que você ama passar por isso. Então, assim, todo sacrifício ele é válido no momento. Tu tava me dizendo que faz 4 meses que tu não encontra com os teus pais, né? Porque eles são idosos, é um Sim, casal de idoso. E no Dia das Mães, isso. tua mãe, deixa eu ir te visitar, deixa eu ir te dar um abraço. E tu teve que recusar isso porque não quer colocar a tua mãe em risco, né? E Exatamente. todo mundo deveria Minha, agir dessa forma. exatamente, porque minha mãe tem 60 e poucos anos, meu pai tem 71. Então, assim, é muito difícil. Ela sempre, quando eu precisei, como ela reside em Belo Jardim, então, quando eu precisei, ela sempre foi no hospital, deixou alguma coisa para mim, sempre esteve presente. Então, assim, no Dia das Mães, para mim, esse Dia das Mães, eu acho que não só para mim, mas para todos os profissionais e para aqueles que estão levando a sério esse distanciamento, foi bem marcante, Uhum. porque a gente estava fazendo isso porque a gente amava, né? Mas a gente sente falta. Então, assim, ter negado, assim, encontrar com ela, principalmente porque eles estavam bem sensibilizados, porque eu tinha contraído a doença, né? Uhum. Então, assim, eu ter dado um não para um abraço, para mim foi bem delicado. Uhum. Mas aí, em contrapartida, eu tento pensar o positivo disso, entendeu? Tirar o positivo de cada coisa que eu tenho passado. Um exemplo, não, eu tive que dar um não para depois eu dar um abraço mais completo e seguro. Uhum. Porque jamais eu vou colocar eles em risco. Jamais. Se é fora de cogitação. Não tem essa de talvez, não, mas eu tô bem. Eu não tô com vírus, não. Não, você não sabe. Não tem aqui Covid-19 para você saber. Então, assim, meus pais, eu não boto em risco nem meus pais, nem ninguém. Nem ninguém. Porque, assim, eu Uhum. já não encontro amigos há tempos também, certo? Não encontro também meus sogros há tempos, porque não dá, minha gente. É necessário Uhum. fazer esse esforço para manter as pessoas que a gente ama em segurança. André Araújo, eu não sei se ela tá na live também, mas ela mandou uma perguntinha, inclusive sobre esse assunto, assim, como fazer o leigo entender o que pode ou não fazer? Sofro com isso. Meu pai não entende ou finge não entender quais os cuidados que ele precisa ter e o que ele deve evitar. Porque eu acho que é muito complicado. Isso é uma realidade de André, uma realidade minha, uma realidade sua, uma realidade Dos de muita demais, gente né? assistindo, porque os pais, eles não entendem. Os mais Ah, velhos, graças a principalmente, não Deus. entendem. Graças a Deus, meu pai tá morrendo de medo, sabe? Tá... Graças a Deus, meu pai tá bem consciente, sabe? Uhum, Porque ele até disse a mim, a gente conversando virtualmente, né, por telefone, ele disse, eu mesmo quero viver e não vou dar brecha, não. É abrir a mente. Eu uhum, acho que as pessoas precisam abrir a mente. O problema tá aí. Eu tava ficando afetada ao ver o descaso e pensamentos de algumas pessoas, né, em relação à doença. Não, que tá problematizando, enfim. Aí eu tava absorvendo muito, mas assim, chega um momento que a gente tem que ter a noção de que a gente informa, certo? A gente deve fazer de tudo para contribuir, para informar o outro. uhum.
mas a gente não tem poder total sobre o outro. Sim. Muitas vezes a gente quer se responsabilizar pelo que o outro tem que fazer. Então, assim, minha gente, para vocês, que vocês esclareçam, peguem dados aí confiáveis, conversem, digam, olhem, o máximo que puderem, porque Uhum. não é fácil. Eu sei que não é fácil fazer com que as pessoas enxerguem, né? Uhum. Mas a gente tem que entender, a certo ponto, que a gente só pode ir até um momento. Uhum. Aí deixar o outro realmente enxergar por si Uhum. só. É, a próxima pergunta, Kiesa, eu vou também juntar duas. Como que tu percebeu que já estava melhor? Acho que tu já falou um pouquinho, né? Mas aí eu também queria que tu falasse sobre os exames, porque foi uma das perguntas de Bianca também. Ela disse, eu queria saber sobre o exame. É realmente aquele feito com um cotonete grandão pelo nariz? É, minha gente. Dois, né? Existem três testes. O de SWAB, que é esse, do cotonete, que é nasofaringe. E tem a sorologia, que é a identificação de anticorpos presentes no humano, que foi que contraiu o vírus, né? E tem o teste rápido. Eu fiz o de SWAB, que ele enfia um cotonete grandão, como a Bianca falou, no nariz, e é Uhum. muito grande, sabe? E eu pensei que era até numa narina só, mas é nas duas. Então, ela coloca lá, mais ou menos, eu acho que chega mais ou menos aqui. Meu Deus. Aham. Quando estimula o ducto lacrimal, né? Que a gente solta a lágrima, é que volta o cotonete, que ali você vai ter certeza que vai ter colhido a secreção da narina, Uhum. certo? Então, colhe a secreção, uma narina, a outra narina, abre a boca, pega um cotonete, sem tocar nem nas bochechas, nem na língua, nem no céu da boca, vai direto na garganta. Colhe, tem ali colhe a secreção daqui e das duas narinas. E eu vou dizer a vocês, Carla acompanhou comigo, me acompanhou assim, por celular, e meu esposo. Foi um exame extremamente complicado para mim. Eu fiquei muito nervosa, chorei muito, sabe? Não sei se as pessoas tiveram o mesmo reflexo, mas foi péssimo. Eu desestabilizei mesmo, sabe? Porque, Uhum. por mais que diga, não, não vai doer, vai incomodar, mas o incômodo é muito, muito, muito forte. Então, assim, meu marido me levou para fazer o teste. Quando foi feito, eu já saí, que eu não. Eu saí louca, assim, para ir pro carro, para ir embora, porque eu não queria. Deixei atestado, deixei tudo. Queria saber de na hora, eu nem tava pensando. Então, assim, foi Uhum. um processo doloroso. Mas aí é um dos testes muito melhores, vamos dizer, Uhum. para identificar o vírus, certo? Onde ele pode ser realizado a partir do terceiro dia dos sintomas. E na coleta dessa secreção é identificado o RNA do vírus e feito todo o processo laboratorial para saber Uhum. que se é um Covid ou não. Uhum. Então, a partir do terceiro dia, pode fazer esse tipo de exame. É o exame que fala que é o exame ouro, porque ele realmente ele é muito certeiro, entendeu? Também temos a sorologia, já no caso da sorologia, ela não é tão sensível como esse, que já vai na coleta da secreção. Ela vai fazer aí a identificação de anticorpos no humano que contrai o vírus. Então, geralmente, se pede para que faça após os 10 dias, certo?
esse tipo de teste. Por quê? Porque aí a pessoa já tem passado pelo processo do vírus ativo no corpo. Só um minutinho, deixa eu te atrapalhar. Porque aqui tá dando que a live vai acabar. Como o Instagram reduziu as lives a Eu uma falo, hora. eu Não, não falo se preocupe. demais. Vai fechar, minha gente, a live, mas a gente vai voltar. Então voltem com a gente, tá certo? Daqui a